contra isso. Na verdade, faz parte da vida, é uma fatalidade. E você? Não, sim, é que geralmente quando a gente se refere a patriarcado, nós estamos falando nas 3 instâncias patriarcais, né? Nós temos Deus, né, o chefe espiritual, depois chefe de governo, né, normalmente o ideal dos mundos seria um monarca, e abaixo o pai de família, né? São essas 3 instâncias da base de um sistema patriarcal. O que começa a não ser tão justo a gente falar é que numa sociedade patriarcal, necessariamente, a mulher não tenha os direitos do homem, ou o homem, por viver numa sociedade patriarcal, automaticamente vai ser violento, ou vai tolher os direitos das mulheres, vai subjugar, porque isso não faz sentido. O patriarcado, né, ele vem de pai, né, ele vem com a conotação de proteção também, e de que, sim, naturalmente, através da força do homem e dos requisitos culturais que a gente já falou aqui antes do homem e de uma mulher, ele, sim, esteja geralmente numa posição de liderança e a mulher numa situação de submissão, né? E a gente, quando eu vim aqui, a gente falou sobre a questão da submissão, que hoje, infelizmente, é muito mal interpretada pelas pessoas, né? Então, criou-se essa falácia de que a submissão seria uma forma de você ser violentada, ser agredida e não reclamar sobre isso. Não, a submissão, né, é estar sob a mesma missão. Então, homens e mulheres devem ser submissos a Deus. Isso, claro, estou falando da ótica de um cristão, né? São submissos a Deus e cada um tem um papel complementar. Então, sim, a mulher deve estar submissa ao homem, no sentido de que, sim, ela tem outras contribuições para uma família e ela está submissa a um homem que por sua vez deve estar submisso a Deus. Então a mulher é submissa ao homem, contanto que ele siga as leis de Deus. Isso não inclui matar, isso não inclui violentar, isso não inclui ser um macho tóxico. Isso inclui um homem seguir a bondade que Deus lhe pede para ter nos cuidados com a sua mulher. Então, o fato da sociedade ser hierárquica não a torna opressora, né? Torna ela apenas complementar, e essa é a principal base do patriarcado. E, além do que, né, assim, nunca existiu uma sociedade matriarcal que deu certo. Isso aí, basta a gente olhar pro lado, basta a gente olhar para Nova Papua Guiné. Hoje a gente falou muito sobre esse país, né? Interessante, vou pesquisar mais sobre... Ô, Léo, você me mandou aqui o conceito de matriarcado, você pegou na internet, é isso? Então aqui temos o conceito de matriarcado. Termo matriarcado designa sociedades que foram social, econômica, política e culturalmente criadas por mulheres. Essas sociedades não são espelhos das sociedades patriarcais, invertendo o gênero dominante. São igualitárias do que se refere ao gênero, mesmo quando as mulheres estão na liderança. Não sei qual foi sua fonte, Léo. Faz muito sentido, né? Porque assim, se o matriarcado é igualdade, por que o patriarcado é o homem... dominando. Tipo, dominando. Exato. Pra mim, os dois são de dominação. Os dois são matriarcado instituições e patriarcado de sobrepujação sobre o outro sexo. Inclusive, tem alguns exemplos de matriarcado, mais uma vez, da Índia. Tem um caso de uma região em que os homens, literalmente, eles são subjugados pelas esposas, tá? Eles, inclusive, apresentam altos índices de alcoolismo, porque eles vão para outras regiões da Índia e eles percebem que eles são tratados de modo diferente da onde eles realmente vivem. Então, eles reagem com muita frustração e violência, tá? Então, tanto o patriarcado quanto o matriarcado nunca foram as minhas defesas e eu duvido muito que vão ser algum dia. Mas são simplesmente modos de organizar a sociedade que são supremacistas, tá? Tá. Podemos ir para outro tema? O que vocês acham? Vamos lá? O pessoal tá pedindo sobre Lei Maria da Penha, sobre... peraí, deixa eu finalizar uma coisinha. Tá. Desculpa, é importante. Tranquilo. Porque eu quero falar de algumas coisas que são realmente muito negativas em sociedades patriarcais, tá? Tá, primeiro que eu quero responder a Pietra ali, é porque as sociedades matriarcais definham. Ok, primeiro que eu não defendo uma sociedade matriarcal, mas isso não significa que eu não defendo uma sociedade que as mulheres possam ocupar posições de poder quando ela é um resultado das próprias decisões que ela toma, tá? Então, se uma mulher ela não quer ficar em casa batendo bolo e falando de tititi o dia inteiro, eu penso falando de reptilianos. É do dever dela, né? Da vocação dela e ela que faça, sim. Tá, e nós temos inúmeros problemas em sociedades patriarcais no geral, tá? A gente pode enumerar inúmeros deles, por exemplo, existe geralmente uma preferência por filhos homens, né, por filhos do sexo masculino. Isso é oriundo justamente porque quando as mulheres elas não trabalham, elas são vistas como um peso. Então tu precisa se livrar delas o mais rápido possível. E isso costuma acontecer justamente em sociedades patriarcais. Como elas são vistas como um peso, elas não são vistas como mão de obra, tu tem que passar elas adiante, como um modo de troca. Então...
Isso incentiva o casamento precoce e o casamento precoce acaba incentivando também o suicídio dessas jovens. Geralmente também a mulher acaba sendo tratada como propriedade, inclusive em sociedades cristãs, sejam católicas ou protestantes, enfim, elas eram tratadas como uma propriedade. Então tu pode trocar, vender, emprestar, oferecer, não interessa, tá? Ela, de certa forma, era uma propriedade. Então, se ela tinha um dono, aí tu teria que prestar contas com o dono dela, não de fato com a mulher. Não havia realmente uma preocupação com a mulher e com a condição e dignidade dela, de fato. Existia, na verdade, uma preocupação em torno dela enquanto propriedade, se ela estava ferindo a honra de um homem. E não necessariamente se isso estaria ferindo a condição psicológica dessa mulher. Em sociedades patriarcais também há menos corrupção e menos preocupação com crianças e jovens, e honestamente isso não é surpresa para ninguém, porque como eu trouxe antes, geralmente as mulheres elas têm essa vocação de serem mais maternais, de serem mais cuidadoras do que os homens, e isso também vai acabar se demonstrando e se manifestando na política. Elas têm 35% menos chance de se envolver em corrupção, e todas essas razões são, enfim, de natureza biológica, pelo menos de acordo com aquelas que eu citei antes também, sobre os motivos do porquê que mulheres são importantes na política. Enfim, basicamente é isso em relação ao patriarcado. Só vou falar rapidamente, né? Talvez o período em que mais houve o sucesso do patriarcado tenha sido, de fato, a famigerada Idade Média. Tanto que nós tínhamos... A primeira coisa, né? A Glenda trouxe a questão de que se vendia... Isso é uma falácia, né? Na Idade Média, inclusive, não se existia escravidão, não existia essa coisa de venda de mulheres. Estamos falando do Ocidente. Se for falar da Índia, aí são outros 500, realmente não me interessa, e eu acho que a Índia está errada, porque ela não é cristã. Então... falando ainda da Idade Média, é uma falácia a gente falar que não existia essa assistência, esses cuidados aos povos mais necessitados, porque também foi a época em que a quantidade de orfanatos, a quantidade de hospitais disseminados pela Igreja Católica foi exponencial. E elas ainda o são até hoje, só que na época só tinha a Igreja Católica para trazer toda essa assistência aos mais necessitados, às viúvas, aos órfãos, aos idosos. Então foi uma época onde, sim, as pessoas eram muito, muito cuidadosas e preocupadas com o próximo, muito porque era uma sociedade extremamente cristã, né, católica, e considerando que ela era extremamente patriarcal. Então, não tem exatamente essa questão das mulheres serem vistas como um peso, tá? Porque isso não faz tanto sentido também quando a gente considera que o período mais patriarcal da história foi o período em que as monarcas atingiam o poder. A própria Catarina de Médici, tivemos, enfim, várias monarcas extremamente habilidosas atingiram o poder, e já na Idade Moderna a gente não teve isso, né? Então a desvalorização da mulher numa sociedade veio depois do período mais patriarcal e católico da história, e não antes.